Estão começando as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, a professora Luzia está novamente aqui com matemática, aprendendo e ensinando matemática com você. Está aprendendo? Alguma coisinha você está aprendendo sim, não só nas aulas aqui da TV, como nas aulas online que a professora está mandando para vocês em casa e nas oportunidades que a gente teve de ir para a escola alguns e que nós vamos ter ainda a oportunidade de estar juntos na escola aprendendo também, certo? Toda aula nós temos Nossa, como você já gravou isso? Um objetivo. Vamos ver qual é o nosso objetivo para a aula de hoje? Observar e explorar sequências repetitivas, geométricas ou figurais, de modo a perceber a sua regularidade. Tem algumas palavrinhas aí que nos trouxeram uma dificuldade aí, mas você vai ver que não é tão difícil assim essas palavrinhas que nós temos aqui no nosso objetivo. E nós vamos descobrir fácil o que cada uma delas representa. Mas nós estávamos falando em sequências. Durante as aulas, algumas coisinhas nos ajudam para que a gente possa relembrar ou, quando a gente quiser lembrar o conteúdo, a gente vai voltar numa lembrança boa, agradável. Hoje a professora trouxe uma parlenda curtinha, texto fácil de memorizar, e essa parlenda, muitas vezes, é usada em brincadeiras. Vamos ver qual é a parlenda que a professora trouxe hoje? Olha só, nós temos 1, 2, 3, 4 crianças brincando. Que alegria quando a gente podia brincar junto com os nossos colegas. Aqui tem 4 brincando juntos. A criança 1 está de frente com a criança 3, a criança 2 está de frente com a criança 4. E estão brincando muito animados, porque é muito gostoso brincar com os colegas. O que é a brincadeira deles? Vamos ler ali do ladinho. 1, 2, 3, 4. Nós 4. Eu com ela, eu sem ela, nós por cima, nós por baixo. Vamos agora tentar junto com a professora? 1, 2, 3, 4. Nós 4. Eu com ela, eu sem ela, nós por cima, nós por baixo. Então, nós temos aqui uma parlenda, um textinho fácil de memorização, que ele acaba envolvendo uma brincadeira. E essa brincadeira tem 4 crianças que estão participando da brincadeira. Quando voltar para a escola e você estiver com os seus amiguinhos, você pode aprender a brincar junto com eles. O que é importante numa brincadeira assim? A gente perceber a sequência, olha a palavrinha aí, a sequência dos gestos. Pode ser só de um jeito? Eu com ela, eu sem ela, nós por cima, nós por baixo? Não, eu posso combinar gestos diferentes. Eu com ela, eu sem ela, nós por cima, nós por baixo. E quando eu combino uma sequência de gestos com os meus colegas, nós vamos repetir a parlenda em forma de música, ou declamando, ou falando, e aí nós vamos fazer a sequência dos gestos juntos com o que a gente está falando. Isso é muito bacana, porque a gente tem que prestar atenção para não errar a brincadeira. E quando a gente brinca com os colegas, isso deixa a brincadeira ainda mais divertida. A professora falou em sequência de gestos. Você sabe o que é uma sequência? Ah, você já mais ou menos imaginou aí? Então, quando eu faço o gesto, o primeiro gesto, depois o segundo gesto, o terceiro e o quarto. Quando eu vou repetir, eu começo de novo. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, o gesto que a gente combinou para a brincadeira. E aí tem uma sequência. Então, uma sequência é uma continuidade, né? Uma coisa que vai acontecer mais vezes. Nesse caso, se eu brincar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eu vou repetir a mesma sequência de gestos. Não é tão difícil assim. Então, a sequência tem uma continuidade. E isso nós vamos descobrir de várias maneiras e vamos treinar isso, às vezes até brincando. Porque a matemática nos permite isso, a diversão no aprender. E você vai conseguir descobrir isso porque a professora gosta muito da matemática, porque ela tem essa possibilidade de diversão. Então, vamos ver lá, junto com a professora, nós vamos trabalhar com essas sequências, essas continuidades. Tem diversas possibilidades da gente estar combinando sequências.
Mas aí, para mim descobrir, eu preciso primeiro observar a sequência e descobrir o segredo que ela tem. Veja, a matemática tem um segredo na atividade. Esse segredo revela um padrão que a sequência tem. E isso nós vamos descobrir. Apesar das palavras serem difíceis, mas a gente já vai começar a se familiarizar com isso. E logo, logo você vai ouvir palavras assim e você vai dizer, nossa, isso eu já sei. Isso significa que você está aprendendo. Combinado? Vamos ver lá. Aqui na bancada, a professora trouxe umas faixas coloridas para ficar melhor da gente visualizar a sequência que nós vamos montar. Descobrir o segredo dessa matemática. Matemática com mágica. Vamos lá. Descobrindo os segredos. Aqui eu tenho algumas pecinhas geométricas. Eu vou colocar este aqui, ó, para ficar mais fácil da gente visualizar primeiro. E você observa aí o que a professora está colocando para ver se você descobre o segredo dessa sequência. Vamos lá. Tá vendo lá? A professora está colocando. Ela tem a mesma forma, então ela é um quadrado. E aí? Será que tem um segredo que revela qual é a sequência que a professora está fazendo? O que você viu aí? Se todos são quadrados, a sequência não é de quadrados. A sequência, então, pode ser do quê? Vamos ver lá. O que você viu que tem de diferente nas peças? As cores. Então, eu tenho vermelha, azul. Aqui eu tenho vermelha, azul, vermelha, azul, vermelha. Você conseguiu descobrir o segredo dessa sequência? Quando a gente descobre o segredo, a gente descobre um padrão que ela tem. Um padrão que se repete. Vamos ver lá? Ó, vermelha, azul, vermelha. Opa, repetiu. Repetiu uma cor que eu já falei aqui, ó, vermelha. Depois da vermelha veio a azul. Depois dessa vermelha veio a azul. Então, vejam lá, ó. Quando eu venho aqui, ó, vermelha, 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 azul, azul. Quem será que viria aqui agora na sequência? Legal! Então, agora vem o quadrado azul. Muito bem. Qual é a sequência, então, da próxima peça aqui? Vermelha? Muito bem, você já prestou atenção no padrão que nós estamos nessa sequência. Qual seria a próxima? Azul. Se aqui tinha uma vermelha, a próxima é azul. E depois da azul, quem vem? Vermelha. Muito bem. E depois da vermelha? Azul. Depois da azul, vermelha. Tinha duas azuis aqui. Depois da vermelha, azul. A sequência, ela pode ser infinita. Ela poderia continuar. Mas como a nossa faixa terminou aqui, nós vamos parar com a sequência aqui. Mas nós poderíamos continuar. Então, ela começou uma sequência no vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul. Então, esta sequência de cores tem um padrão. E o padrão que se repete é a cor vermelha e a cor azul. A cor vermelha, a cor azul. Então, o padrão é vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, até o final. Quando eu descobri este segredo da sequência, eu consigo continuar a sequência. Lembram-se que a professora falou que a sequência é uma continuidade? Então, ela continua seguindo o mesmo padrão. A sequência que a professora vai colocar aqui agora, de flores. Vamos ver lá. E agora, o que você descobre nesta sequência de flores? Eu tenho uma flor prateada, mais uma prateada. E agora, uma azul. O que aconteceu aqui? Não é uma e a outra de outra cor. Todas são flores. O que você observa na sequência para nós descobrirmos o segredo deste padrão? Vamos lá?
Ó, prateada, prateada, azul. Prateada, prateada, azul. Prateada, prateada. O que aconteceu então? Nós temos duas flores com a mesma cor e uma azul. Novamente duas com a mesma cor e daí azul. Novamente duas com a mesma cor. Então, o segredo desta sequência é prata, prata, azul. Prata, prata, azul. Prata, prata, e aqui teria que ter uma azul, se fosse a nossa sequência continuar. Mas como nós estamos obedecendo o tamanho da nossa faixa, nós vamos parar aqui. Mas se continuasse a próxima, azul, e aí continuaria, daria continuidade a essa sequência. Depois que a gente descobre o segredo, é bem fácil para a gente descobrir como vai funcionar a nossa sequência. Legal? Então, vamos ver se nós continuamos descobrindo outros segredos. Outros segredos são outras combinações. Só que agora eu quero deixar um pouquinho mais difícil para ver se você está atento. Então, nesta outra faixa que nós temos aqui, nós vamos fazer uma nova sequência. Você vai observando o que a professora vai colocando e tenta descobrir o segredo. Combinado? Vamos lá. Olhem lá, eu tenho aqui que descobrir qual é o segredo da sequência que a professora está construindo agora para você. Vamos ver lá. Estou colocando. E você está observando? Está prestando atenção para descobrir qual é a sequência que está aqui? Vamos ver lá. Consegue descobrir o padrão desta sequência? Veja lá. Nós temos, não é cores, não é forma, como eram os brinquedos, não é cores, como estava nas flores e nos quadrados. O que tem aqui? A mesma cor. A sequência e o segredo está, então, no quê? A sequência, o segredo está na forma. Porque aqui eu tenho uma figura geométrica quadrangular. Tem 4 lados. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho uma figura triangular. 1, 2, 3 lados. É diferente. Então, o quadrado é diferente do triângulo. Até aqui eu não consegui descobrir qual é o segredo. A próxima figura é um círculo. A face dela lembra um círculo. Então, ela é diferente do triângulo, diferente do quadrado. Então, o que eu tenho aqui? 3 figuras e as 3 figuras são diferentes. Opa! Não tem aí ainda como eu descobrir a sequência e o padrão. Mas se eu continuar, eu vou descobrir que agora eu tenho aqui novamente uma figura com a face quadrada. 1, 2, 3, 4. Como era a primeira figura da nossa sequência. Depois da nossa figura, nós temos uma figura triangular. 1, 2, 3. 3 lados. E os 3 lados da figura, né, mostram que ela tem uma face triangular. Ó, começou quadrado, triângulo. Opa, aqui já tem alguma dica pra gente. A próxima é uma face que lembra um círculo. E a próxima aqui também é uma face que lembra um círculo. Então, já descobrimos aqui, ó, quadrado, triângulo, círculo. Novamente, um quadrado, como a primeira, como a quarta. Então, aqui um quadrado. Depois do quadrado, quem vem? Triângulo. Tem um triângulo aqui? Sim. Depois, face de um círculo. A face que lembra um círculo. Então, aqui nós temos, já descobrimos um padrão, uma sequência. Só que agora são com 3 formas diferentes. Quadrado, triângulo, círculo, quadrado, triângulo, círculo, quadrado, triângulo, círculo. Então, aqui nós combinamos formas diferentes com a mesma cor. Deu uma sequência? Sim. Tinha um segredo para ser descoberto? Tinha. E esse segredo é o padrão da sequência repetitiva. Eu estou repetindo formas geométricas. E elas têm uma sequência, um padrão.
Se eu montasse outra sequência, veja lá se você descobre o segredo ou o padrão desta sequência. Vamos lá. Olha só, temos flores novamente. E aí? Está conseguindo observar qual é o segredo? Qual é a sequência? Conseguiu? Prestou atenção em algum detalhe? Está conseguindo descobrir? Existe um segredo aí. Qual é o segredo? Que legal, você já está prestando atenção. Vou parar aqui agora. Já deu para a gente ter a ideia de um segredo, de uma sequência que se repete. Essa sequência, ela tem, olha lá, a mesma forma, porém, nós temos cores diferentes. Então, vejam lá. Nós temos azul, laranja, rosa. Azul, laranja, rosa. Azul, laranja, rosa. Azul, laranja, rosa. Então, o que muda nessa sequência são as cores. A forma é a mesma. Quantas cores mudam nessa sequência? Azul, laranja, rosa. Então, eu tenho 3 elementos diferentes nessa sequência. 1, 2, 3 elementos diferentes. E novamente vai repetir. Azul, laranja, rosa. Azul, laranja, rosa. Azul, laranja, rosa. E aí nós temos um segredo descoberto nessa sequência. E esses segredos vão nos revelando e nos ensinando coisas diferentes. E você que está atento e prestando atenção, vai descobrindo que você pode fazer e construir segredos diferentes aí também na sua casa. Vamos ver lá? Eu tenho aqui o quê? Um animalzinho, um macaco. Depois tem aqui uma girafa. Não são iguais, são elementos diferentes. Depois eu tenho uma lagarta. Macaco, girafa, lagarta. Por enquanto, nenhum se repetiu. Nenhum é igual. Olha lá, que apareceu. Macaco, girafa, lagarta. Agora já tem figuras repetidas. Então, já dá para a gente pensar no padrão que está se repetindo nessa sequência. Macaco, girafa. E aí? O que nós descobrimos nessa sequência? Começamos com um macaco, girafa, lagarta. Até aqui tudo diferente. Não tinha uma sequência, não tinha um padrão. Começou a repetir, já começa a ter uma sequência, já começa a formar um padrão. Depois do macaco, a girafa, conferido. Depois da girafa, a lagarta, conferimos também. E aí o que aconteceu? Voltou no macaco, certo. E daí voltou na girafa. Muito bem. Então, nós tivemos aqui uma sequência. Descobrimos aqui uma sequência. Vamos ver lá. Será que, com tudo isso, a gente consegue realizar ou descobrir um pequeno desafio? O desafio hoje veio com uma coleguinha nossa. Esta menina é a Ana Clara. Ela tem 6 anos. Ela gosta muito de brincar e ela torna os brinquedos dela cada vez mais divertidos. Por quê? Porque ela cria formas diferentes. Ela é muito criativa e ela começa a construir nos brinquedos dela coisas que ela aprendeu. E ela traz aqui para nós um desafio. Vamos ver qual é o desafio da Ana Clara para a gente? Presta atenção. Oi pessoal, eu sou a Ana Clara da Escola Maria Elvira. Hoje eu tô aqui com as minhas bandeirinhas que eu fiz para decorar minha casinha de boneca. Olhem bem, eu fui seguindo um padrão. Vejam qual que é. Tchau, tchau. Até a próxima aula. A Ana Clara nos trouxe um desafio e nos está levando a gente a tentar descobrir. Será que nós conseguimos? Vejam lá. Com tudo isso que a gente já viu na aula, eu acho que a gente já consegue realizar esse desafio da Ana Clara. Mas assim mesmo, vamos ver se em algumas atividades aqui você reforça tudo isso que você está aprendendo e consegue chegar nesse desafio. Vejam lá. A atividade está na tela. Tenho ali o quê? Um círculo vermelho, quadrado azul. Não se repetiu nada.
Opa, repetiu. Círculo vermelho, quadrado azul. Quem vem agora? Círculo vermelho, próximo, quadrado azul. Aqui nós temos um padrão que se repetiu por 3 vezes, tornou uma sequência. Vamos ver lá? Uma estrela, um sol, uma lua. Uma estrela, um sol, uma lua. O que vai cair agora? Uma estrela. E agora? Sol. E agora? Uma lua. Então aqui nós temos um padrão, uma sequência que se repetiu novamente por 3 vezes. Então nós estamos bem craques aí. Vejam lá. Cachorro. Um cachorro, só que de uma cor diferente. Olha lá, repetiu o primeiro cachorro, repetiu o segundo cachorro, voltou na cor do primeiro cachorro. E agora? Viram como é legal da gente ir descobrindo o segredo? Logo que a gente descobre o segredo, o padrão, a gente já consegue realizar a sequência. E aí? A sequência repetitiva, aquelas palavras difíceis, é quando os elementos da sequência se repetem a partir de um padrão, ou seja, um modelo a ser seguido. E isso nós conseguimos descobrir com todas essas atividades que nós fizemos. E o desafio da Ana Clara? É possível agora? Vejam lá. Ela enviou para a gente as bandeirinhas. E as bandeirinhas chegaram aqui na bancada. Bem simples e bem fácil da gente descobrir. Já que ela nos desafiou, vamos lá. Bandeirinha que ela enfeitou a casinha de bonecas dela. Amarela, vermelha, amarela, vermelha, amarela. E aí? Então a próxima vai ser a vermelha. Muito bem. Então nós descobrimos o padrão da Ana Clara. E a Ana Clara tem a mesma idade que vocês, que alguns de vocês. E o próximo? Amarela. E vejam como ela deixou bonita a casinha de bonecas dela, obedecendo uma sequência repetitiva. Será que nós conseguimos cumprir ou aprender algumas coisas diferentes na nossa aula hoje? Vamos ver lá. Hoje nós aprendemos que uma sequência repetitiva é composta por elementos que seguem um padrão. Então, que tal você escolher alguns brinquedos seus, tampinhas, criar segredos, ou seja, um padrão, e desafiar alguém para descobrir qual é o segredo que você construiu? Assim como a Ana Clara desafia alguém na sua casa a descobrir segredos de sequências. Com tudo isso, nós precisamos, claro, que descobrir se nós conseguimos alcançar o nosso objetivo. Observar e explorar sequências repetitivas, geométricas ou figurais, de modo a perceber a sua regularidade. Foi possível? Sim. E as palavras difíceis nem foram tão difíceis assim da gente descobrir o que significava cada uma delas. Então vamos ver lá. Se na nossa tarefa para casa, nós conseguimos realizar esse desafio da sequência. Vejam que vocês vão receber uma atividade que a Ana Clara procura fazer nos cadernos dela. A Ana Clara procura fazer padrões com cores e formas diferentes, ou seja, combinações para separar as suas atividades no caderno. Cada vez que termina uma atividade, ela faz uma faixa decorada no seu caderno, às vezes com cores, às vezes com formas. E aqui ela deixou para nós algumas sequências que ela faz. Então tem a primeira sequência, você completa até o final da linha, a segunda sequência e a terceira sequência. Você pode colorir também e deixar uma sequência colorida além das formas. Eu acho que vai ficar muito bacana. E se você começar como a Ana Clara, fazendo faixas decoradas no seu caderno para separar as atividades, ele vai ficar um mimo seu caderno e muito caprichado. Combinado? Até a próxima aula. Vem aí, arte! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de arte? E antes de nós começarmos, vocês lembram que nós trabalhamos na aula passada? Nas outras aulas passadas, lembram?
nós já aprendemos o que é a arte, que a arte é uma maneira do ser humano se expressar suas ideias, suas emoções, sua imaginação. Aprendemos que a arte possui 4 linguagens. Vocês lembram quais são? Arte visual, teatro, música e dança. E na aula passada, nós aprendemos sobre uma dessas linguagens em especial. Vocês conseguem lembrar? Pensa aí um pouquinho. Isso, sobre a arte visual. Nós aprendemos sobre o ponto, linha, formas. Lembram? Foi bem legal essa aula, né? E hoje a nossa aula é sobre teatro. Nós vamos então para a próxima linguagem da arte, o teatro. Vamos então ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Conhecer o que é teatro. Entender o conceito de personagem e suas ações por meio de mímicas, expressões corporais e faciais. Para nós começarmos nossa aula, nós vamos começar vendo uma história. Presta bem atenção nessa história, porque dela nós vamos aprender todo esse conteúdo da aula. Vamos lá então? O nome da nossa história é Dia de Pinguim e o autor é Valery Gorbachev. Certa noite, o papai tartaruga estava contando uma história sobre pinguins para o tartaruguinha. Quando adormeceu, o tartaruguinha sonhou que ele também era um pinguim. De manhã cedinho, ele acordou empolgado com essa ideia. Foi e procurou num baú de coisas antigas uma pantufa alaranjada e um casaco preto e vestiu como se fosse uma fantasia para ficar parecido com os pinguins da história. Logo chegou a hora de ir para a escola e quando ele chegou na escola, todo mundo ficou assustado. Nossa, tartaruguinha, com o que você está fantasiado? Ah, eu estou fantasiado de pinguim. Olhe como eu sei imitar os pinguins. Eu ando igual eles, eu escorrego com a barriga igual eles, eu até durmo igual os pinguins. Então todos gostaram da ideia e começaram a imitar os pinguins junto com o tartaruguinha. Ficaram passando bolas de um pé para o outro, assim como fazem os pinguins com os ovos. Pegaram os casacos e colocaram também, assim imitando o andar do pinguim. E na hora da soneca, todos tiveram sonhos de pinguins. Ao chegar da escola, a mamãe perguntou: "E daí, tartaruguinha, como foi o seu dia?" "Ah, mamãe, hoje eu tive um dia de pinguim." E para continuar a brincadeira, a mamãe ajudou e fez uns biscoitos em formato de peixe, porque os pinguins adoram peixe. Quando, antes de dormir, o tartaruguinha escovou seu bico de pinguim, mergulhou em sua cama, assim como mergulham os pinguins. E, na hora da história, o papai tartaruga já escolheu um outro animalzinho para contar a história. Dessa vez, a história era sobre os macacos que viviam numa linda selva. O que será que o tartaruguinha vai aprontar depois dessa história? Que legal! Muito bem! Gostaram dessa história? O que a tartaruguinha da história queria ser? Prestaram atenção? Isso, ela queria ser um pinguim, porque ela ouviu a história sobre os pinguins, então ela ficou imaginando e começou a imitar os pinguins. O que ela usou para ser um pinguim? Para se fantasiar de pinguim? Uma pantufa e um casaco. Quem assistiu à última aula que a professora tirou da caixa surpresa, da caixa misteriosa, o casaco preto, lembram? Então, olha aqui ó, a fantasia do pinguim que o tartaruguinha usou. Pegou lá um casaco antigo e colocou assim como se fosse um pinguim e começou a imitar o pinguim. Que legal! E como que ele se comportou? Ele ficou imitando tudo aquilo que os pinguins faziam, não ficou? Ele imitou o andar do pinguim,
ficou se escorregando com a barriga igual o pinguim e dormiu em pé igual o pinguim. Tudo aquilo que ele tinha visto na história, ele começou a fazer com o seu corpo. Então ele começou a brincar de faz de conta, a fazer imitações. E tudo isso faz parte do teatro. Lembram que a professora falou lá no começo que nós iríamos aprender hoje sobre o teatro? Então, esse tartaruguinha já estava fazendo teatro na sua brincadeira. Viu só que legal? Mas professora, você deve estar pensando aí, eu não sei direito o que é teatro. Teatro é a expressão artística relacionada ao faz de conta, a imitação, interpretação e encenação de personagens. Teatro é toda vez que nós deixamos de ser nós mesmos para representar um personagem. Assim como fez o tartaruguinha. Durante um dia inteiro ele deixou de ser tartaruguinha para ficar imitando o pinguim. Ele colocou uma fantasia, ele fez movimentos igual o pinguim, ele ficou imitando o pinguim, fazendo de conta que era o pinguim. E olha aqui, ó, quem que tá aqui nessa foto? Eu, a professora Milene. E o que eu estou imitando aqui? Uma formiga. É um tipo de teatro que a professora estava fazendo? É sim. Lá quando eu estava ainda estudando para ser professora, eu tive que me vestir de formiga e fazer um teatro de formiga. Aí eu tive que andar igual formiga e imitar a formiga também. Eu estava fazendo teatro. E foi isso que o tartaruguinha da história fez. Ele colocou lá a roupa, lembram? Andou igual o pinguim, escorregou a barriga, dormiu. E quando ele foi para a escola, ele até influenciou os amigos a também imitarem o pinguim. E eles todos viveram um dia de pinguim. Viu só que legal? Fazendo de conta. E é assim que funciona o teatro. Usando a nossa imaginação, nós podemos encenar qualquer situação e imitar qualquer personagem. É como quando vocês estão brincando, fazendo de conta, brincando de médico, brincando que são guerreiros, brincando que são piratas, olha lá, dirigindo um navio. Olha quanta coisa que nós podemos fazer de conta, brincar, imitar. E isso, quando nós deixamos de ser nós mesmos por um pouquinho e começamos a imitar outras coisas, nós começamos a fazer teatro, a fazer de conta que somos outros personagens. A palavra teatro também pode se referir ao espaço físico, onde acontecem apresentações teatrais. Vocês aí já foram em algum lugar, em algum teatro? Olhe, nessa imagem aqui é o teatro da nossa cidade, é o Teatro Ópera. O teatro, quando nós falamos em espaço físico, é esse espaço que tem um palco, várias cadeiras, as pessoas sentam e lá no palco acontece uma peça teatral. Aí sim é o teatro em forma de espetáculo, onde está sendo apresentado para um público uma história e os atores que fazem parte do espetáculo imitam vários tipos de personagem e vão ali colocando tudo aquilo que está na imaginação deles, eles vão apresentando para o público e o público vai assistindo e se divertindo e viajando junto com eles na história também. Olha só, aqui está acontecendo um teatro no palco. Lembram lá da primeira aula de arte, das primeiras aulas que a professora contou como que surgiu o teatro? Nós conversamos já sobre isso, quem que lembra? O teatro surgiu, as primeiras representações, na verdade, teatrais, surgiram lá na pré-história, lá com os homens das cavernas. Ainda não era o teatro como a gente vê hoje em dia, em espetáculos. Não, eles estavam começando a fazer de conta, começando a fazer imitações. Então, quando eles chegavam à noite da caçada deles, eles faziam mímicas, gestos para imitar e contar para os outros que moravam com eles como que foi o dia deles. E assim começaram a surgir as primeiras representações teatrais. Depois, mais tarde,
as representações teatrais ganharam espaços físicos especiais na Grécia. Aí sim, na Grécia, o teatro começou a ter um espaço especial para ele, que no começo não era igual àquela imagem que a professora mostrou. Olha lá, eles ficavam a céu aberto, não tinha um telhado aqui cobrindo. E o nome disso aqui se chamava arena. E as pessoas sentavam nessa espécie de bancos aqui e lá embaixo aconteciam as representações teatrais. E foi na Grécia também que surgiram os símbolos do teatro. A máscara da comédia, daquelas representações que eram alegres, engraçadas, e a máscara da tragédia, quando eram tristes. Tinha até vezes que precisava chorar para representar a tristeza. Então esses dois símbolos que vocês veem sempre que a professora, quando a professora fala aula de arte, que daí aparece ali no comecinho, são os símbolos do teatro e eles surgiram na Grécia. Quais são então os elementos do teatro? Primeiro, a pessoa que vai fazer um teatro, ela precisa de um texto. Mas professora, toda vez que eu vou imitar alguma coisa eu preciso de um texto? Vamos lembrar lá da história da tartaruguinha? Primeiro, o pai dele contou para ele uma história de pinguins. Não era um texto, uma história escrita, algo da imaginação? Sim, então aquele texto, aquela história escrita ganhou vida. Então veio o personagem. Quem que era o personagem da história da tartaruguinha que ele imitou? O pinguim, né? E o público. Para quem será que o tartaruguinha mostrou como que ele imitava os pinguins? Para os colegas da escola, para os seus pais, né? Então isso é quando a gente está brincando de faz de conta na nossa imitação. E também quando é um espetáculo, num palco, num espaço físico do teatro, como nós vimos lá naquela imagem, aí sim, aí é toda uma preparação, uma história, a preparação dos personagens e o público lá no teatro, lembram, sentado nas cadeiras assistindo o teatro. Pena que agora, nesse momento que nós estamos passando, né, não é possível a gente estar frequentando o teatro assim, mas é muito legal poder assistir uma peça teatral. Junto com a expressão do personagem, a representação do personagem, são muito importantes as expressões faciais e corporais. Como que o tartaruguinha conseguiu representar o pinguim que ele estava lá da história? Porque ele estava imitando com os gestos do corpo e com as expressões do rosto. Então, quando ele começou a imitar assim, a fazer os gestos igual ao pinguim, todo mundo começou a perceber o que ele estava imitando. E assim funciona com os personagens. Se aquilo que eu quero transmitir para as outras pessoas, eu vou fazer com as minhas expressões faciais e corporais. Por exemplo, se eu quero mostrar para vocês que estão me vendo que eu estou muito feliz, como que eu posso fazer com o meu corpo? Faz aí, quero ver. Isso, eu vou dar um sorrisão, eu de repente vou pular um pouco para dizer que eu estou empolgada. Então, aquilo que eu quero transmitir, eu acabo fazendo não só com as minhas palavras, mas também com o meu rosto e com o meu corpo. E se eu quero mostrar que eu estou triste? Né? O meu rosto vai contar que eu estou triste, o meu corpo vai contar que eu estou triste. E assim existem vários tipos de expressões faciais, corporais, que são muito importantes na hora de imitar alguém, um personagem, representar também no teatro. Então agora nós vamos praticar um pouquinho, fazendo imitações, expressões faciais, corporais, igual o tartaruguinha lá da história fez. Lá ele imitou só o pinguim. Mas aqui nós vamos imitar vários animais, vamos fazer algumas expressões, algumas mímicas. Você já brincou de mímica? Então daqui a pouco nós vamos brincar juntos. E eu quero que você aí de casa, bem você que está aí sentado aí no sofá nessa hora, levanta e participa junto com a gente, certo? É hora de praticar. Então não é para ficar só assistindo, é para fazer juntos, certo?
Para poder brincar comigo, para eu não brincar sozinha, eu quero chamar a professora Kelly. Vocês já conhecem ela. Oi, professora Kelly. Oi, professora Vamos Mila. brincar comigo e com o pessoal lá de casa? Opa, mas com certeza. Então vamos lá. Olha o que eu tenho aqui na minha mão. Uma varinha, duas. Duas varinhas, Ai, uma para ai, mim ai. e outra para você. E você aí de casa também vai imaginar que você tem uma varinha mágica. Uma varinha que vai nos transformar em diversos animais. Igual lá na história, nós vamos imitar alguns animais agora. Tá preparado aí em casa? Então primeiro nós vamos fazer um treinamento, né, professora Opa, Kelly? vamos lá. Para ver se o pessoal lá de casa tá esperto e se a gente também tá esperto, né? Então, ó, essa varinha mágica, ela é muito, muito poderosa. Quando eu encontro ela, eu posso te transformar em alguma coisa, sabia? Ai, ai, ai. E você pode transformar eu em alguma coisa. Ai, que legal. Então, ó, eu vou te transformar agora em um elefante. Como que seria um elefante? Vamos imitar lá? Elefante. O que você vai me transformar, professora Eu Kelly? vou te transformar no coelho. Coelho. Como que faz o coelho, gente? Vamos lá. Isso. Muito bem. Então, ó, foi só para aquecer. Agora, nós vamos fazer de verdade e vocês vão fazer junto com a gente. Combinado? Vamos lá? A gente vai fazer cantando. E tudo que a professora, que eu e a professora Kelly transformar aqui na hora da música, vocês fazem junto com a gente. Combinado? Vamos lá, então. Encontrei uma varinha mágica, muito elegante. Se você não acredita, te transformarei num elefante. Um elefante. Encontrei uma varinha mágica atrás de um espelho. Se você não acredita, te transformarei num coelho. Encontrei uma varinha mágica dentro de um boné. Se você não acredita, te transformarei num jacaré. Encontrei uma varinha mágica no meio do macarrão. Se você não acredita, te transformarei num leão. Encontrei uma varinha mágica dentro de uma garrafa. Se você não acredita, te transformarei numa girafa. Encontrei uma varinha mágica dentro de um buraco. Se você não acredita, te transformarei num macaco. Encontrei uma varinha mágica em cima do morro. Se você não acredita, te transformarei em um cachorro. Encontrei uma varinha mágica dentro de um cofrinho. Se você não acredita, te transformarei num passarinho. Que legal! Fizeram aí em casa? Quantas coisas vocês podem brincar de transformar aí o pessoal de casa em outros personagens, imitando, fazendo os gestos, fazendo o som, fazendo a expressão do rosto, certo? E agora tem mais uma brincadeira, professora Kelly. Mais uma? Mais uma. Olha só. Essa aqui é a nossa caixa e nós vamos brincar do jogo do adivinha. Aqui nós temos várias cartinhas. Cartinhas misteriosas. E eu vou colocar essas cartinhas aqui dentro.
Nós vamos colocar a nossa mão, vamos tirar uma cartinha e sem mostrar para ninguém, só a gente vai olhar e a gente vai fazer uma mímica, vai fazer o gesto e a expressão do rosto para tentar fazer com que a professora Kelly e vocês aí de casa adivinhem. Combinado? Vamos ver se eles conseguem? Vamos ver se você consegue, professora Kelly. E será que eu vou conseguir adivinhar quando for a tua vez? Ai, ai, ai. Não sei. Vamos lá. Quer começar? Ai, pode ser. Ai, o que será que vai sair aqui? Ai, professora Milena. Vamos lá, ó. Presta atenção na mímica da professora Kelly. O que será que a professora Kelly está imitando? Já conseguiram adivinhar aí em casa? Eu acho que é uma mamãe cuidando do seu filhinho. Muito bem. Isso. Agora é minha vez. Tá bom. Ai, isso é fácil. Presta atenção. Adivinhou aí? Eu acho que é uma cantora aí tocando uma guitarra, violão? Isso, tocando violão. Legal. Muito bem. Então vocês vão poder brincar, né, professora Kelly? Vocês vão poder brincar aí na casa de vocês com o jogo do adivinha, porque essa será a nossa tarefa. Olha lá, vocês vão receber várias figurinhas que vão formar as cartinhas do jogo do adivinha. Vocês podem recortar elas, colocá-las dentro de uma caixinha ou dentro de um saquinho e brincar igual eu e a professora Kelly brincamos aqui, certo? Vamos ver se nós alcançamos então os objetivos da nossa aula de hoje? Conhecemos um pouco o que é o teatro? Sim! Entendemos o conceito de personagem e suas ações por meio de mímicas, expressões corporais e faciais? Sim, né? Nós fizemos mímicas, fizemos expressões com o corpo, com o rosto, né? Muito bem. E antes de nós terminarmos, lá vem a nossa caixa misteriosa. Vamos ver o que nós vamos tirar hoje de dentro da caixa? Olha lá. O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem nela? Eu não sei não. Para descobrir o que pode ter lá dentro, agora vou botar a minha mão. O que será, professora? Olha lá. Nossa, que estranho. Um macaco. Um macaco? O que será que o macaquinho vai fazer na nossa próxima aula? Vocês ficaram curiosos? Tem que assistir então para descobrir a próxima aula, o que vai acontecer com esse macaquinho. Combinado? Então, não esqueçam, olha as referências que a professora usou para essa aula e a arte é a mais bela expressão da humanidade. Obrigada, professora Kelly, e tchau, tchau. Até a próxima. Vem aí, Educação Física. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estamos aqui para mais uma aula de Educação Física. Conosco, para ajudar a nossa aula, o professor Cláudio, o professor Denis, vão ajudar a trabalhar, realizar nossas atividades de hoje. Hoje, na nossa aula de Educação Física, a gente vai trabalhar um planejamento que foi feito pela professora Juliana, professora Niceia, professor Patrick e professor Thiago. Nosso objetivo das aulas é reconhecer as partes do corpo com significado ativo para o aluno, desenvolver a coordenação motora em geral, experimentar e fruir diversos jogos e brincadeiras da cultura popular e infantil, identificando a diversidade individual e coletiva, respeitando as diferenças físicas, étnico-raciais e culturais de gênero. Uma coisa bem importante que a gente ainda está passando e temos que lembrar sempre é o Covid-19. Sempre a gente está falando, relembrando vocês das precauções que a gente tem que tomar e nesse momento ainda mais. A primeira delas é o uso da máscara. Essencial a todo momento que sair de casa, for ao mercado,
deixar para apenas quando for necessário. Crianças ficar em casa nesse momento. Os pais responsáveis que precisarem sair, somente quando necessário. E quando sair, não esquecer de utilizar as máscaras. Quando a gente foi para a escola, também a gente teve que utilizar a todo momento. Lavar as mãos. Todo momento a gente tem que lavar as mãos. Saiu, tocou em outros objetos, saiu para diferentes lugares, higienizar bem a mão. Utilização do álcool em gel. Sempre é importante. Depois de lavar a mão, sempre utilizar o álcool em gel para eliminar toda a bactéria que tiver. E o distanciamento sempre é necessário. Tanto a hora que a gente foi para a escola, quando a gente sai em algum lugar, manter o distanciamento das pessoas. 1,5 m é sempre recomendado ficar afastado da outra pessoa. E não esquecer, nesse momento, utilizar a nossa garrafinha de água. Hidratar sempre que possível. Vamos para a nossa prática, então. Hoje, a gente vai começar com uma atividade bem simples. Primeiro, antes de tudo, o que devemos fazer? Alongamento, isso aí. Então, os professores lá vão nos auxiliar. Primeiro lá, unir os pés. Desceu lá no chão. Quem consegue alcançar na ponta do pé, alcança. Quem não consegue, vai até onde conseguir chegar com a mão. Contando até 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Afastou um pouquinho a perna na largura dos ombros. Desceu novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pontinha do pé para cima, segura, perna esticada, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou a outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segurou o joelho lá na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos entrelaçar os dedos para um lado e para o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lá na frente, esticou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lá em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora vamos para o lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lá embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Braço esticado na frente, segura no cotovelo, puxa perto do peito, olha para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aí. Primeira atividade que a gente vai fazer hoje, nós vamos precisar de uma cadeira, na verdade 2 cadeiras, uma corda. Se não tiver corda, pode ser um barbante, pode ser um pano, às vezes pode amarrar uma cadeira na outra. Coloca atrás. Vamos virar ela aqui, mais fácil. Nossa brincadeira se chama
Cobra, coelho, tatu. O que a cobra faz, professor? Vocês sabem? Como que é, professor Cláudio? Ela faz qual que é o movimento da cobra? Ela vai se arrastar. Ela vai se arrastar. Então, ela vai se rastejar. Então, quando o professor falar cobra, o que você deve fazer, professor? Rastejar. Então, vamos mostrar para as crianças lá, então? Vamos lá. Cobra. Isso aí. Professor Denis, quando eu falar coelho, o que o coelho faz, professor? Pula. Então, vamos mostrar para as crianças lá. Coelho. Olha lá, isso aí, o coelho pula. E quando eu falar tatu, professor Cláudio, o que será que o tatu faz? O tatu salta. Será que ele salta, professor Denis? Rola. Ele vira uma bolinha, professor Cláudio. Isso. Será que as crianças aprenderam? Será? Não sei, não. Mais uma vez? Vamos fazer agora, fazendo várias vezes seguida. Uma na sequência, sem parar. Combinado? Professor Cláudio, quer fazer primeiro, professor Cláudio? Cobra. Tatu, professor Denis. Tatu. Coelho, professor Cláudio. Cobra, professor Denis. Tatu, professor Cláudio. Coelho. Isso aí. Essa atividade, então, a gente pode realizar diversas vezes, continuar essa brincadeira. Então, após o comando, vocês aprenderam o movimento da cobra, que é se rastejar por baixo da corda. O coelho vai saltar e o tatu ele vai virar uma bolinha e vai girando. Então, essa atividade, a gente vai precisar então a corda e duas cadeiras. Pode ser, como eu falei para vocês, podemos tirar, professor. A gente vai para a próxima agora. Podemos utilizar um barbante, um fio, ou até mesmo uma toalha, ou um cabo de vassoura, puder colocar uma cadeira na outra para fazer de obstáculo para a gente passar. Próxima brincadeira que a gente vai fazer é para adivinhar a parte do corpo. O robozinho, é a brincadeira do robozinho, que ele quer saber as partes do corpo. Então, eu vou falar uma dica para os professores e eles vão tentar adivinhar qual parte do corpo será. Primeiro, então, vamos precisar da ajuda dos pais, de alguém em casa, para fazer uns cartãozinhos com as palavras, com as partes do corpo. Então, para ficar mais fácil, o professor já fez. Por exemplo, aqui, o professor fez já os cartãozinhos, já deixou preparado com os nomes das partes do corpo. Então, o professor vai dar uma dica, vamos ver se os professores vão adivinhar qual parte do corpo é essa. Professores, uma parte que se não lavar pode dar chulé. O pé, será? Isso aí. Então, o pé, se não lavar, pode dar o chulé. É uma parte do corpo que as crianças estão utilizando para ver nós aqui agora. O que será? Os olhos. Os olhos. Isso aí, professor Cláudio. Parabéns. É uma parte do corpo que segura a cabeça do tronco. Qual parte que une a cabeça e o tronco, professor Denis? O pescoço. Isso aí. Então, o pescoço une a cabeça com o tronco. É uma parte que liga os nossos braços ao nosso tronco. Ombros. Os ombros. Isso aí, professor Cláudio. Uma parte do corpo que fica
A nossa barriga, o nosso peito e as nossas costas. Qual será essa? Tronco. O tronco. Aí, o professor Denis acertou mais uma. Uma parte do corpo, professor Cláudio, que as crianças estão escutando nós. Os ouvidos. Os ouvidos, as orelhas. Isso aí, professor Cláudio. Uma parte do corpo que as crianças utilizam para pensar. Que tem o cabelo, tem as outras partes. Cabeça. A cabeça. Aí o professor Denis não precisou nem muita dica, já falou. Uma parte do corpo, professor Cláudio, que usamos para dar tchau. Mão. As mãos, isso aí. Uma parte do corpo que liga o ombro e as mãos. Os braços. Os braços. É, mais uma aí. Professor Cláudio, um lugar do corpo que usamos quando nós sentamos. É o nosso apoio. Qual será que é? Poupança. Ah, o bumbum. Isso aí, professor Cláudio. Professor Denis, uma parte do corpo que usamos para sentir o chulé de alguém, sentir os cheiros. Nariz. O nariz, muito bem. Professor Cláudio, parte do corpo que usamos para nos alimentar. Boca. A boca, parabéns. Os professores adivinharam todas, então, parabéns, professores. E as crianças também adivinharam em casa? Todas as partes do corpo? Identificaram? Será? Vamos lá. Nossa próxima brincadeira, então? Vamos para a próxima? Vamos para essa brincadeira, então? Vamos lá? Próxima brincadeira que a gente vai utilizar. Vamos utilizar a linha aqui, professores. A gente passou uma fita, então fazendo uma linha reta, uma linha sinuosa, uma linha que vai para cá e vem para lá. Então, a gente vai fazer esses dois tipos de movimentos. Primeiro, a gente vai andar por cima da linha apenas, para a linha reta. Então, professor Denis. Isso, ó, manter o equilíbrio. Para lá e para cá. Podemos voltar lá, professor Denis. Agora o professor Cláudio vai andar na outra linha, uma linha sinuosa, a linha que vai para cá e vai para lá. Ela muda de direção. Isso, concentra, isso aí. Volta. Agora, em casa, a gente vai utilizar mais um objeto. A gente vai pegar uma bolinha, aqui a gente fez uma bolinha com meia e fita. Então, vocês em casa também podem fazer com meia, fita, continuar na linha lá, professor. A gente vai utilizar para passar pela linha, jogando a bolinha para cima. Então, essa bolinha pode ser de meia, passando uma fita nela, ou só de meia, ou de fita, com uma bolinha de jornal. A gente vai fazer o movimento, vai e volta, lançando essa bolinha para cima, jogando com uma mão e pegando com a outra. O Sr. Cláudio agora, fazendo a linha sinuosa. Assim. Preste atenção nas linhas, professor, para não cair fora da linha. Opa! Isso, voltou. Opa! Equilibra. Tem que prestar atenção na bolinha e na linha também. Isso aí. Nossa atividade, então, a gente fez por cima das linhas. Agora a gente vai fazer outra atividade utilizando a bolinha também. A gente vai fazer um labirinto. Aqui o professor já trouxe um labirinto pronto, já desenhado. Vocês em casa podem desenhar. Coloca bem no meio aí, professor. Daí. Isso. Em casa, vocês podem desenhar esse labirinto no chão lá da calçada. Vocês podem fazer ele também no papel com fita, da maneira que vocês conseguirem. Então, a gente pode fazer de diversas maneiras. Se tiver giz, faz de giz. Se não tiver fita, pode fazer de fita. Se os pais deixarem lá, fazer lá no piso da cozinha, às vezes, colocar uma fita crepe, um durex, alguma coisa. Ou
melhor ainda, se for na calçada, se tiver uma fita, ou colocar giz, se puder, até mesmo o risco de o caquinho de tijolo pode ser, porque esse lavando ele sai já logo em seguida. Então, o nosso labirinto, a gente vai utilizar a bolinha, e o professor, qual professor que quer fazer? Professor Denis? Então, professor Denis, nosso início é desse lado aqui, professor? Ou do outro? Não, é do outro lado lá, é do outro lado. É a entrada lá. Para chegar do outro lado, na outra saída. Rolando a bolinha por dentro do labirinto. Tendo aqui um do nosso objetivo, que é a coordenação motora. Pode começar lá, professor. Tem que prestar atenção para os caminhos para ver para onde vai sair. Então não adianta fazer correndo tudo, tem que pensar, tem que olhar, observar, ter bastante atenção. Ó, o professor Cláudio está olhando lá, vamos ver se ele está lembrando o caminho já. Já decorou o caminho, será, professor Cláudio? Isso aí, o professor Denis conseguiu sair com a bolinha lá. Quer tentar, professor Cláudio? Vamos ver se você lembrou o caminho? Quer tentar o caminho inverso, professor Cláudio? Mexer com a cabeça, professor Cláudio. Agora o professor Cláudio está sendo mais rápido. Ele decorou o caminho. Ele ficou só olhando ali, bem quietinho, sabendo o que ele ia fazer depois, ficou prestando atenção. Opa, quase errou, professor Cláudio. É isso aí, pessoal. Próxima atividade, vamos lá? Agora vamos precisar, pode ser 4 garrafinhas, 4 objetos, 4 tênis, qualquer objeto a gente pode colocar espaçado para a gente fazer a nossa marcação, o nosso circuito. Então, como vocês viram, a gente colocou 4 garrafinhas de água. Ali a gente colocou a fita para ficar melhor para vocês verem em casa. Então, a gente vai fazer atividade sobre elas, deixar ela em linha reta com espaço entre elas. Primeira coisa que a gente vai fazer, apenas um zigue-zague. A gente vai para lá e para cá, entre as garrafinhas. Vamos lá, professor Denis? E volta. Professor Cláudio, com um pé só, professor Cláudio. Um pé só. Volta com o outro, professor Cláudio. Professor Denis, pulando igual um coelho por cima das garrafinhas. Agora, professor Cláudio, a gente vai começar a fazer um polichinelo. Então, a gente vai pular para um, abrir os braços. Vai pular no outro, abrir as pernas. No outro, a gente abre as pernas. Isso. Na volta. Professor Denis, um polichinelo completo agora, professor. Pula, faz o polichinelo no meio. Volta. Isso aí, beleza. Isso aí, criançada. Hoje a gente fez diversas atividades, várias coisas, várias atividades a gente fez com vários componentes. Então a gente trabalhou hoje coordenação motora, a gente fez algumas brincadeiras, nós trabalhamos, falamos algumas partes sobre a Covid, então lembrando sempre o uso da máscara, a utilização do álcool em gel, lavar sempre as mãos, sempre manter o cuidado, ainda mais nesse momento que nós estamos passando. Então, é bem importante, quando for sair, somente quando necessário, utilizar a máscara,
utilizar o álcool em gel, todo o ambiente que a gente for. Estamos passando um momento bem difícil, mas se Deus quiser a gente vai conseguir superar e a gente vai retornar às aulas, nosso cotidiano, nosso dia a dia normal. Os professores estão com saudades de vocês, a gente teve um primeiro contato novamente com vocês, mas a gente ainda quer retornar às nossas aulas normais. Então, mas para isso a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter esse momento agora de preservar. Então, obrigado ao professor Cláudio, ao professor Denis pela participação e colaboração na nossa aula. Obrigado, crianças. Tchau, tchau.